E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do enxadrista Edimburgo Melão. É uma entrevista bem interessante, abordando não só a carreira dele como enxadrista, como os recordes dele jogando às cegas e os estudos deles estatísticos sobre como funciona ou deveria melhorar o rating. Ele é um jogador que talvez seja mais conhecido para o pessoal daqui de São Paulo, mas ele tem partidas extremamente interessantes. A que ele escolheu foi jogada em 96 contra o Just, Paulo Just, forte jogador. A gente está aqui nessa posição bem complexa e quem quiser já tinha sacrificado o material, mas vai seguir extremamente caótica até o fim. Mas quem quiser tentar descobrir o lance, pausa o vídeo e dá uma pensada. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, vamos lá. Se a gente contou certo material, estamos com uma peça a menos. O cara tem os peões no centro, mas claramente o nosso ataque está um pouquinho na frente, né? Roque nas opostas. Mas a gente precisa ser rápido. O peão de G7 de alguma maneira serve como escudo para o rei das negras. E a gente não pode esquecer que as negras, apesar de estarem atrás no ataque, é rápido o ataque negro, né? Um lance como B3, por exemplo, pode ser extremamente desconfortável, baseado em algumas ideias táticas, né? Que se tomar o peão, cavalo por B3, ganha a dama. Tem um lance teoricamente mais forte sugerido pelos computadores atuais, que é o lance bispo H5, mas ainda assim é extremamente complexo. Teria que entender a sequência, que seria torre por G7, G por F6, e aí B3 exclama, essa é uma descoberta importante. Sim, cria ameaças de descobertas importantes. Torre de DG1 e exclama. E aqui aparentemente as brancas estão ganhas. Então o bispo H5 seria um bom lance, mas na partida o Melão jogou um lance muito mais bombástico, que é bem interessante também, que é torre captura H7, sacrificando a torre para abrir o rei do cara de tudo quanto é jeito. Se a gente olhar todas as variantes necessárias para entender tudo que está acontecendo, a gente não vai sair daqui hoje, mas o Melão teve a gentileza de ceder as análises dele dessa partida, que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Então eu vou tentar só resumir, né? Bom, na partida o Just capturou a torre, o que talvez já seja o erro decisivo. Ele tinha que ignorar a torre de H7 e jogar a torre captura G7. O que não é um lance fácil, porque também você está abrindo o próprio rei, né? Você está trocando uma peça defensiva e eliminando o peão de G7 que defende o rei, né? E, por exemplo, torre por G7, rei por G7, torre G1, essa posição qualquer ser humano de negra estaria aterrorizado, mas o computador diz que segura, a gente acredita nele, né? O Just jogou um lance um pouco mais humano, que é rei, depois de torre por H7 jogou rei por H7, mas esse já é um erro decisivo. As brancas jogaram G6, cheque, exclama, rei G7. Jogar rei G8 permitindo a captura da torre com cheque, meio que só acelera o ataque das brancas. Então rei por G7. E aqui eu colocaria como um segundo momento importante, porque o primeiro torre por H7 foi um sacrifício extremamente criativo, mas que não faria sentido se não tivesse o lance que as brancas têm aqui. Então quem quiser dar mais uma pensadinha e achar aqui sim o melhor lance de longe por parte das brancas, pausa e dá uma pensadinha. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, o mais natural de longe, que seria talvez capturar a torre, é um erro sério. As pretas jogam torre H8, exclama, e o rei vai se esconder em F8. E não está claro que o ataque chega, né? Porque já está com uma peça a menos, bispo de F3 caindo e não vai ter nada. A outra opção que seria jogar depois de rei por G7, torre H1, que também faz bastante sentido. As negras podem jogar torre H8 aqui. E quando toma em H8, rei por H8, G por F7, o preto não só tem uma peça a mais, mas depois de B3, exclama, o ataque negro chega primeiro. Então, a gente tem que achar algo extremamente rápido e preciso, e foi isso que o Melão achou com o bispo H6 cheque, exclama duas. Esse lance definitivamente ganha o jogo. O Just tirou o rei, acho que faz bastante sentido. Se tomar o bispo, dama E3 cheque, exclama,
Torre H1, por incrível que pareça, não ganha. Quem quiser ver mais a fundo depois vê as análises. Mas dama E3 cheque, o rei tem que voltar para G7 e torre H1. E as brancas vão dar mate forçado. Inclusive na partida o Melão anunciou que seria um mate em 12 lances, ou enfim, muitos lances, quem quiser fazer a conta depois. Ele errou só por causa de um detalhezinho que tinha um intermediário, mas ainda assim é um cálculo bastante impressionante. Mas aqui dá para entender que o ataque branco vai chegar, por exemplo, torre H8, torre pro H8 cheque, dama H6 cheque, rei G8, toma, e bispo H6. E apesar das duas peças a mais, no fundo, as brancas estão atacando com uma dama a mais nessa região da lá do rei, né? Já que essas três peças não conseguem participar em nada. Então jogou rei H8, o juste, e aí calmamente G por F7. Vamos só passar os lances finais porque eu acho que aqui é muito interessante. Cavalo D3 cheque, tentando trazer o cavalo para defesa de algum jeito, né? Controlando umas casas. Torre C8 buscando contra-jogo. E o Melão foi bastante preciso. Ele jogou torre H1 sem medo de fantasmas, né? Dama por C2 cheque, rei A1, ameaçando calmamente bispo F8 mate. O preto tentou cavalo F2. E agora a gente tem o lance sugerido pelo mestre internacional Alexandre Sorin Segal na partida, que é a torre H4, que é um lance muito bonitinho, porque não tem mate no fundo, porque se precisar eu volto o bispo para C1 com cheque. Mas depois de cavalo F2, o Melão jogou um pouco mais bruto, que é dama por F2, forçando imediatamente o abandono, né? Se dama por F2, bispo F8, tem que dar dama e mate no próximo. Bom, quem gostou da partida dá um like. Amanhã estamos entrevistando esse criativo enxadrista. Até mais, pessoal.